que podemos dizer quando uma pessoa fica 19 anos em coma e após todo esse período acorda? Por onde andou sua alma? O que ele sentiu? Bem, antes de mais nada, podemos afirmar que isso aconteceu diversas vezes durante a história da medicina. Não em relação ao lapso temporal de 19 anos, com certeza esse tempo variou. Contudo, estamos falando de um caso específico. Trata-se do ferroviário polonês Jan Grabowski, que entrou em coma em 1998. A esposa montou quase uma UTI em casa, dando ao marido toda a atenção possível naquelas circunstâncias. Somente 10 anos depois, o paciente recuperou a lucidez. E perceberemos que, conforme a doutrina cristã ensina, não existe viagem astral ou a possibilidade da alma sair do corpo e ficar vagando por aí. Temos que compreender que o ser humano consta de alma espiritual e corpo material. A alma está além da matéria, enquanto que o corpo é o invólucro da alma e a manifestação da mesma na Terra se dá pelo corpo. A alma é um princípio vital que especifica a matéria e possui duas importantes faculdades, o intelecto e a vontade, pelas quais a alma conhece valores transcendentais, além dos objetos materiais que os sentidos podem perceber. O núcleo da personalidade, a noção do eu em relação ao tempo e ao espaço, todas estas realidades estão contidas na alma humana e são metafísicas, ou seja, elas existem, mas não podem ser medidas materialmente. Sabemos que são uma realidade, mas estão além das medições da ciência convencional. A ciência reconhece sua existência, mas não consegue medi-la, pelo menos não diretamente. Os valores transcendentais conhecidos através das faculdades da alma humana são conhecidos a partir dos objetos materiais. E por isso dizemos que Deus é amor, que Deus é Pai, que é sabedoria, de modo que, por exemplo, o filósofo grego Aristóteles já afirmava em seu tempo, por volta de 322 a.C., que nada há no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. E o que isso significa? Significa que o intelecto humano, exatamente uma das faculdades principais da alma humana, depende dos sentidos ou da corporeidade. Quando esta mesma corporeidade, ou simplesmente, neste caso, os sentidos, se encontra lesada por doença ou acidente, deixa de funcionar e não transmite ao intelecto as imagens das quais esse mesmo intelecto elabora a definição de tudo ao seu redor. Em resumo, o intelecto estaciona. No caso em questão, o polonês ficou em coma, entrou em choque profundo e algo semelhante à morte se deu. Algo semelhante, pois a morte consiste na separação definitiva entre a alma espiritual e o corpo material. No caso de um coma, o corpo entrou, como dito, em choque profundo e a pessoa ficou sem falar, sem poder se manifestar. Repito, a alma humana não se afastou daquele corpo, pois não aconteceu o evento morte. No entanto, a alma ficou latente até que o bom funcionamento do cérebro lhe permitisse manifestar-se. A prova capital de toda esta dinâmica está exatamente manifestada quando Jan retornou do coma. Quando o paciente recuperou a lucidez, ficou surpreso quando descobriu que o período comunista da história, pelo qual vivera 10 anos antes, havia terminado. As lembranças foram apenas aquelas adquiridas durante sua vida antes do coma de 1988. Resumindo, a alma humana de Jan não se afastou daquele corpo em coma, pois ele não morrera. Assim que o corpo se recuperou, o cérebro entrou em pleno funcionamento e o intelecto, faculdade da alma, pôde novamente captar
através dos sentidos e da corporeidade, o mundo material. Em uma só frase, a alma humana do polonês pôde se manifestar novamente. Enfim, a alma humana não vagueia por aí. A chamada viagem astral não tem qualquer sentido na doutrina cristã, pois quando a alma se separa do corpo, ocorre o que chamamos de morte. Esta expressão viagem astral é de cunho espírita e esotérico e está atrelado aos fenômenos espíritas que já foram desmascarados em nosso canal como sendo fraudes ou enganos da mente humana. Isso tudo confirmado pela ciência. Vou deixar o link deste vídeo na descrição. O espiritismo, ou o princípio da necromancia, ou basicamente a consulta aos mortos, é abominação aos olhos de Deus, como está em Deuteronômio 18, do 9 ao 14. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar ouvem os agoreiros e os adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não permite. Os princípios do espiritismo estão espalhados por várias religiões pagãs da antiguidade, e os mesmos foram rejeitados pela doutrina judaica e pela doutrina cristã. A tentativa vazia de consulta aos espíritos é comparada ao pecado da idolatria. Aliás, consultar os espíritos é uma idolatria grave que fere o primeiro mandamento da lei de Deus. É comparável a um falso Deus que tenta substituir o Deus cristão, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nas Sagradas Escrituras se diz que um profeta ou um apóstolo foi levado para um certo lugar em êxtase, estamos falando de um milagre de Deus, uma visão sobrenatural, repleta de antropomorfismos, e não de uma viagem astral à moda espírita. De uma forma bem simples, a alma daquele profeta ou daquele apóstolo não foi arrancada do corpo e transportada para outro lugar físico ou para outra dimensão espiritual. Na verdade, o profeta ou o apóstolo recebeu uma visão mística, obra do Espírito Santo, que a interpreta para a alma humana daquele que a está recebendo, exatamente usando de antropomorfismos. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.